essa virtude que é tão importante, que eu vou dizer pra você que é das minhas assim favoritas. É a virtude com a qual eu carrego a minha vida, eu levo a minha vida com ela. Depois da virtude do amor, vem essa virtude que é a chamada virtude da esperança. O que é a esperança, né? Essa virtude do saber esperar. Talvez você esteja vivendo no seu casamento um momento muito difícil. Talvez você olhe para o seu esposo e veja que ele é uma pessoa que é extremamente difícil de lidar, que passa com você, que vive com você situações muito complicadas e que quando você o enxerga, você já não consegue mais encontrar aquele homem com o qual você se casou. Você já não enxerga mais aquele homem pelo qual você se apaixonou pela primeira vez, quando você o viu ou quando você foi conhecendo. Isso é muito comum de acontecer também. E o que eu quero te trazer hoje? A virtude da esperança. Porque a esperança, ela é algo que ela nunca morre. A esperança, ela nunca passa. Porque ela é algo que tem que sempre, na verdade, se mantém vivo dentro de nós. Talvez você não tenha aí uma visão completa da sua esperança. De onde está a sua esperança? E é neste ponto que eu quero conversar com você. Muitas vezes na nossa vida, a gente pega a esperança e joga ali muito barro, muita terra em cima dela. Porque a gente já não quer ter mais esperança de algo. E ao olhar, por exemplo, para um marido que está metido com drogas, que está metido na bebida alcoólica, que está viciado, envolvido em vários tipos de vícios, seja pornografia, seja qualquer outro tipo de vício. Quando a gente olha para uma pessoa nessa situação, o nosso encantamento, ele vai por terra, ele cai por terra. Por quê? Porque aquilo que era bonito de ver naquela outra pessoa, a gente já não enxerga mais. A gente já não vê mais essa pessoa. Mas convenhamos, aquela pessoa ainda está lá. Só que existem várias coisas que estão como se fosse por cima dela, nessa carcaça. Entende? Então, o que são essas coisas ruins? São o que eu falei há pouco. São os vícios, às vezes são as más companhias, são situações que estão deixando com que esse seu grande amor se coloque por baixo, com que ele não se sinta, faça com que ele não se sinta valorizado. Às vezes é a autoestima dele que está muito baixa, às vezes é o emprego dele que não reconhece muito bem. Então ele pega todas essas informações e ele coloca sobre si como uma pessoa péssima, e tudo que ele vem a fazer relacionado a vícios é apenas para a satisfação dos prazeres dele. E a gente tem a seguinte situação: quando a pessoa já não tem um sentido na vida, quando a pessoa já não tem o para quem viver ou para quem morrer, para ela qualquer coisa que venha que apenas vá satisfazer as vontades dela é bom, é prazeroso. Então, é muito mais fácil quando eu estou em um vazio existencial, experimentando um vazio existencial. É muito difícil para mim, enquanto pessoa dentro do vazio existencial, é muito difícil para mim eu conseguir sair desse buraco. Imagina um buraco no chão e aí essa pessoa está lá dentro. Como é que ela vai conseguir sair? Por ela mesma é muito difícil, porque não tem por onde sair. Ela não vai conseguir. E o que vai fazer com que essa pessoa saia desse buraco? Às vezes você vai ter que colocar a mão lá dentro. Às vezes você vai ter que olhar para aquela sujeira toda onde aquela pessoa está e puxá-la daquela lama, daquele barro, daquilo que está poluindo tanto essa pessoa. E é neste momento que você vai entrar. Às vezes você vai ter que agir de fato com o seu corpo, com o seu coração, você indo lá e puxando essa pessoa de onde ela está. E às vezes você vai ter que fazer outros atos que vão ser momentos de oração por essa pessoa, que também não exclui os momentos de atitude. A gente precisa ter sempre em mente que para tirar uma pessoa de um buraco, de um vazio existencial, não vai ser apenas o falar. A gente precisa agir. Porque falar por falar, aquela pessoa sabe que errou. Aquela pessoa sabe que está na lama. Aquela pessoa sabe que está vivendo o que não é digno para ela, entende? Então, o que eu quero trazer para você nesse sentido da esperança? É você olhar para essa pessoa que você ama
com esse olhar de esperança, com esse olhar do vir a ser. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele traz esse ensinamento para nós, de que eu preciso tanto me olhar, quanto olhar para o outro com base nesse vir a ser. O que é esse vir a ser? É como se fosse o desabrochar da pessoa para a vida, para o mundo. Nós temos vários vir a ser. Então, assim, você olha para esse marido, que às vezes ele está enfrentando um momento tão difícil. Se o seu olhar de esposa for um olhar que já vai tê-lo como um grande derrotado, quem vai impulsioná-lo para sair desse lugar de derrota? Não vai ter ninguém. Então, esse homem com o olhar do vir a ser, ou seja, para além daquilo que ele está conseguindo ser. Se ele está num momento de vício, se ele está num momento de desemprego, se ele está num momento completamente turbulento da vida dele, você precisa olhar para este homem no olhar do vir a ser. Que é o quê? Que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa que ele vai se tornar uma pessoa melhor, que ele vai se tornar um grande homem, que ele vai conseguir conquistar as coisas que ele quer conquistar, que ele vai conseguir ser um bom pai, às vezes até um bom avô, dependendo da idade em que você já estiver. Então, olha para esse homem não com esse olhar já negativo, pejorativo diante do que ele apresenta a você. Porque a própria imagem dele já é algo ruim. Mas você não pode permitir com que esse olhar te bloqueie. Olhe para além, olhe para esse olhar do vir a ser. E dessa forma você também vai estar conseguindo trabalhar dentro de si esse olhar transcendente. Você vai conseguir autotranscender. E quando você autotranscende, você consegue servir essa pessoa de uma maneira melhor. Por quê? Porque você sabe que ele, naquela miséria em que ele está, ele não vai conseguir te dar nada em contrapartida. Vai ser o seu amor pelo seu amor, com amor para o amor. Entende essa grande diferença? Do que você olhar para ele e falar, ele não tem nada para me dar, então eu não vou fazer nada por ele. Não. Quando você olha para ele, você vê, ele precisa de mim. Ele está nesse vício. Às vezes, ele pode estar num momento em um adultério. Você tem que olhar para esse homem como um homem que vá voltar para casa. Ele saiu de casa e você já perdeu todas as esperanças. Não. A virtude da esperança, ela traz isso para dentro do seu coração. Ele vai voltar para casa. O tempo que vai levar? Não sabemos. Mas você precisa agir, você precisa ter as suas atitudes, os seus atos de serviço, os seus atos de bondade, para que esse homem seja atingido. Veja bem, você é casada com ele, certo? Não há ninguém nesse mundo que tenha grande poder de oração, de intercessão e de graça que chegue até ele do que você. Entende? Você precisa primeiro sentir isso para que ele também sinta. Tereza, mas eu tô no momento em que assim, eu já não tenho mais, eu não tenho mais esperança. Ele já me disse que ele não quer mais nada comigo. Não importa. Você vai dar importância para que uma pessoa que está embriagada fala na rua? É claro que não. Porque você sabe que a pessoa não está nas suas condições normais de falar aquilo. Da mesma forma é o seu marido, quanto muitas vezes ele está na raiva, quando ele está na bebida, quando ele está em qualquer outro tipo de vício, na droga, ele está ali entorpecido de si mesmo, entorpecido da droga, entorpecido da bebida, entorpecido da luxúria e entorpecido de si mesmo. Ali não tem espaço para ninguém a não ser ele mesmo. Só que apenas você, que é uma com ele, vai conseguir atingir esse coração. Você vai conseguir atingir esse coração, sim, mas se você mantiver dentro de você a virtude da esperança. E a esperança, ela não nos engana. As Sagradas Escrituras trazem isso para nós. Ela não nos engana nunca. E o mais importante da esperança é você não colocar a sua esperança em alguém, no seu marido. Não ponha a sua esperança no seu marido. Da mesma forma, você com seus filhos, não ponha a sua esperança nos seus filhos. Ponha a esperança em apenas uma pessoa. Essa pessoa é a mais confiável de todas para que você possa colocar toda a sua espera. Porque a esperança é isso. Eu coloco para alguém cuidar. Eu coloco para alguém tomar de conta. Eu coloco para alguém conduzir. Mas você precisa andar também.
E andando com esperança, você vai servindo e tudo isso vai atingindo o seu marido, vai atingindo a pessoa que você ama. Com esperança, você consegue atingir muitos resultados positivos. É claro, cada pessoa vai ter seu tempo, cada família vai ter sua resposta, cada casamento vai ter uma linha, vai ter uma curva. Não se compare aos demais, mas saiba que você mantendo essa virtude acesa dentro do seu coração da esperança, você vai conseguir se manter viva, você vai conseguir se manter de pé, tendo um motivo para lutar, tendo uma razão para ser e tendo cada dia mais motivos para você melhorar enquanto pessoa, enquanto esposa. Vamos para a nossa próxima virtude?